pegar outro exemplo aqui. Colega meu, que é general também hoje da ativa, foi fazer o curso de lanceiros na Colômbia. Acho que é na Colômbia. E, pô, tinha uma prova lá que o cara tinha que saltar de um trampolim lá, ou da beira de um penhasco, sei lá, que tinha uma altura de 40 metros para ele vencer. Falei, bicho, tu dá um salto na água de 40 metros de altura, pô, quem chega na beirada de um trampolim de uma piscina olímpica e olha para baixo e vê aqueles 10 metros que o separam da água, já treme, tá certo? Pô, imagina tu chegar e olhar para baixo e ver 40 metros de distância. E o salto era à noite. Pô, bicho, os instruendos, ele era aluno, tá certo? É um curso equivalente, ele arranha ali o curso de comandos, lanceiros é um curso que arranha o curso de comandos, assim, ele vai nessa direção do curso de comandos. Pô, bicho, os instrumentos todos ali, pô, com cagaço, saltando, pô, grupo pra bater, não sei o quê, nego se esborrachando, o outro se quebrando. Cara, meu amigo, como é que ele saltou da porra do penhasco? De ponta. De ponta, Glauber. E o cara não era mergulhador olímpico, não. O cara era militar. Só que ele fez a avaliação, ele falou, não, eu salto bem, eu tô acostumado com essa porra aqui, eu sei que de ponta vai ter menos resistência, grupo bem a mão, fecha a mãozinha ali na ponta pra poder entrar bem nessa água aqui, eu vou me machucar menos do que se pular de pé. Saltou de ponta, bicho. Caraca, os instrutores ficaram de queixo caído. O cara não foi o primeiro? Então, isso que eu tô dizendo, não é porque é o Ridalto que é 01, que é primeiro. Bicho, o militar brasileiro, oficial, subtenente, sargento, que vai fazer curso no exterior, tá? Ele normalmente sai muito bem classificado. Às vezes não sai primeiro, sai segundo, sai terceiro, mas sai muito bem classificado. E não toma pau de jeito nenhum. Aqui, quando vem gringo fazer curso aqui, ó, no Guerra na Selva, lá cheio de gringo vem fazer Guerra na Selva, toda hora tá desligado um aí. Tá desligado e é americano, é francês, é o que for. Tá certo? Ó, vai desligar, é perseguição? Falou, não demonstrou a capacidade que nós exigimos aqui, que é alta. Pô, aqui o sarrafo é lá em cima, bicho. Não pulou? Pô, lamento, volte pro teu país. Tá certo? Então, essa foi uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, que mostra, assim, como o militar brasileiro ele consegue tirar esse tipo de curso, não é com o pé nas costas, não é assim não. Pô, tu tem que dar o gás. Meus finais de semana nos Estados Unidos era lendo o manual, porque eu tinha que pegar a doutrina toda deles no detalhezinho. Bicho, eu li um manual em inglês, hein? Tá? Eu lia um manual de 200 páginas por final de semana. Todo final de semana eu pegava um manual de 200 páginas e metia. Tá certo? Então não é assim, você não tira com o pé nas costas. Mas o brasileiro está destinado a se dar bem. Esse dos Estados Unidos, inclusive, aconteceu o seguinte. No final, teve esse lance de operações, teve esse lance do quadro feito lá na virada do armário, essas besteirinhas assim, mas que chamaram a atenção. O americano, eu conhecia lá os instrutores, fiquei amigo deles, eles falaram assim, pô, esse cara é muito diferenciado, vamos fazer alguma coisa diferente aqui. Eles trouxeram para premiar o aluno, que foi destaque, eu no caso, uma medalha que nunca tinha sido dada antes. Eles têm uma Ordem do Mérito de São Maurício, é uma ordem americana lá. Ela serve para várias coisas, trouxeram essa ordem para premiar o aluno brasileiro. Antes de mim, ninguém ganhou essa ordem, tá certo? Apesar de vários terem sido primeiros colocados. Quando o Ridalto foi para lá, teve esse lance todo aí, vamos botar uma medalha no peito desse cara. Aí me deram a Ordem de São Maurício. Dali para frente, a Ordem de São Maurício passou a ser a premiação do primeiro colocado do curso, de infantaria. Sim. Tá certo? Então, a partir daí, eu conheço vários colegas meus que já vi usando, inclusive, em formatura, pessoal mais moderno, que foi depois, com a Ordem de São Maurício no peito, ou seja, foi o primeiro colocado. Por isso que eu digo que tem, sabe, o lance do brasileiro. O brasileiro é um cara foda, cara. Sim. Tá? E não foi a única missão, não. Tá? Falei pra você. Né? Posso falar sobre Pode. essa missão? Tu já Corta vai entrar aí. em outra, não? Boa, né? fala aí, fala Tá. dessa. São 6 meses de curso, né? E aí quando tu chega lá, naturalmente, um efetivo muito grande, uma tropa muito grande, né? De americano, então nem todos já tinham tido a experiência, né, os alunos principalmente, com aquele militar brasileiro que foi 01 no curso passado, né? Quase e aí nem. nesse primeiro momento reina um certo olhar de desprezo, de desconhecimento com esse latino aí que veio para cá fazer curso, né? Mas junto contigo tinha outras nações também, né? Tinha outros países não americanos. Eu queria saber como é que era isso, até também para poder mostrar o destaque do estrangeiro. Sim. Você não só foi melhor do que o próprio americano, mas também como que dá para a gente dar uma comparação para a capacidade do militar brasileiro, não só frente ao americano, mas a outras nações também, né? Isso. Olha só, vamos lá. Pô, eu fui o primeiro. Quem foi o segundo? O segundo colocado foi um cara de Taiwan. Um cara de Taiwan.
Taiwan, lembrar que Taiwan aqui é um pedaço da China. Né? A China diz que é dela, Taiwan diz que é um país independente, tem gente que reconhece de um lado, do outro. Os Estados Unidos acham que Taiwan é um país independente. Né? E na verdade, hoje é. A China não consegue fazer nada lá em Taiwan, a soberania é de Taiwan. Então, o segundo colocado do curso foi de Taiwan. O terceiro colocado foi um cara da Estônia. Ou seja, um camarada que vinha de um país da cortina de ferro recém-incorporada ao universo da OTAN. Tá certo? Então, um estoniano, um cara bom pra caramba, o cara da Estônia, ele queria morder o primeiro também, tá? Queria ser o primeiro também. Ficou pé da vida quando descobriu que não tinha sido o primeiro. Não que ele tinha sido o terceiro, mas que ele não tinha sido o primeiro. Sim. Pé da vida. E aí você bota aí, você vê, eu morei, da metade do curso em diante, nós alugamos um apartamento, eu morei com um coreano e um cara da Turquia. Dividimos um apartamento. Sui generis também, cara, tem história para falar uma hora aqui. 2 caras muito bons. Como eu fiquei amigo do turco, o turco é muçulmano. Então eu entrei na comunidade muçulmana. Eu tinha um amigo egípcio, que era muçulmano também, tá certo? E o egípcio também me introduziu na comunidade muçulmana. Eu estava tão próximo dos muçulmanos ali, e aí entra os caras da Arábia Saudita, tá certo? Porque tem um lance aí, o turco ele é um muçulmano, vamos dizer assim, do centro, tá certo? Quando você começa a ir para o lado da Arábia Saudita, é o muçulmano radical, tá certo? Começa a ter o cara aí que tem, né, a religião para ele falou errado, é cortar a cabeça. Então, eu comecei a ter convivência com o pessoal da Arábia Saudita, com o pessoal dos outros países do que seria o mundo muçulmano mais fechado. E os caras, por isso que eu digo, o brasileiro é foda, o brasileiro, ele vai destravando essas coisas, né? O brasileiro dá um sorriso, cara, brasileiro chama pra sair, brasileiro vão tomar uma cerveja, o muçulmano não toma cerveja, eu falei, então eu tomo suco com você, tá certo? Então o brasileiro é foda. E os muçulmanos, eles tinham uma época que eu tava tão dentro da comunidade, que eu tava numa roda assim com 3, 4, eu lembro, aí o muçulmano começou a puxar papo assim, em inglês, porque eu tava lá, os caras falavam inglês, né, pra não me deixar melindrado, né? Cara, daqui a pouco os caras esqueceram que eu era um cara de fora e o papo rolou na língua deles mesmo, ali no árabe, sei lá como é que eles falam, tá certo? E tal, e eu sabia umas 2, 3 frasinhas prontas de árabe, mas que significava besteira, era fazer piada. E aí o cara puxando papo, aí eu olhei pra cara dele assim, Ana Bahabi Habib. Aí ele, como é que é? Aí ele deu assim, aí ele, porra, a gente tá falando muçulmano, a gente tá falando nossa língua aqui com o Ridalto, pô, o Ridalto tem que falar inglês. Ele falou, desculpa aí, Ridalto. Aí ele falou assim, tu sabe do que me chamou? Eu falei, eu sei. Meu amor, eu amo você. Minha querida. Tu queria chamar a atenção e é a única que você sabia, porra, né? Eu queria falar alguma coisa pra dizer, bicho, eu quero participar da conversa, né? E os caras olhando pra minha cara e falando a língua deles, como se eu estivesse entendendo. E eu fazendo o cara que tava entendendo. É isso aí e tal, não sei o que. Então, assim, brasileiro é foda, cara. O brasileiro, ele se relaciona bem, ele consegue envolver muito, todo cara. Mundo ali, né? No jeito, né? Muito. Agora, você vê, o americano, ele tem o preconceito. Então, pô, aconteceu. Você chega no curso e você encontra o cara esperando encontrar um cara como ele encontra, às vezes, de um país centro-americano. Olha, não vou criticar o país A, B ou C, não vou dizer que o cara é ruim, é fraco e tal, tá certo? Mas, pô, se você pega um país como o Brasil, com a base que nós damos para os nossos militares, com a formação que a gente dá para o militar das Forças Armadas brasileiras, que é foda, tá certo? E você compara isso com um país, às vezes, da América Central, ou até da América do Sul mesmo, um país com um potencial um pouco menos desenvolvido, onde a formação não é tão rigorosa, tal, e você encontra o pessoal pisando na bola, tá certo? O pessoal não consegue ter um desempenho razoável. E o americano médio, que, como eu falei, às vezes se confunde a capital do Brasil, acho que é Buenos Aires, ele acha que vai encontrar no brasileiro um camarada daquele tipo ali, tá certo? E aí, daqui a pouco, bicho, o americano se surpreende, ele toma uma, como tomou comigo, como tomou, que eu sei, com outros que passaram depois de mim, para pegar um exemplo aqui, o Vitor Hugo, né, que Vitor teve aqui Hugo contigo. Contou aqui a história dele. A do Vitor Hugo é parecidíssima, o lance do Vitor Hugo é muito parecido, tá certo? Chegou lá também, todo mundo olhou para ele, é brasileiro, deve ser igual, sei lá quem aí, o centro-americano qualquer aí, tá certo? E daqui a pouco encontrou o Vitor Hugo, né, bicho? Aí... Então, tem sim esse lance, tem sim um preconceito, mas você desarma isso aí. Com 1 mês ou 2, quem está convivendo próximo de você já sabe que o buraco é mais embaixo. E quando chega na hora de prova, essas coisas, aí todo mundo sai de perto. Falou, brasileiro é brasileiro, deixa o cara lá que o cara vai arrebentar. Sim. Entendeu? Porque essa conquista, né, do primeiro, da prova final ali, da medalhas, ao final do 6º mês, né? Mas... durante, você vai quebrando essas barreiras e vai mostrando o valor, né? E vai tendo esse desafio. E não só o americano, como outras nações vão olhando pro brasileiro e vendo, pô, os caras são diferenciados. É isso aí.
Agora, me chamou bastante atenção o fato do primeiro, o segundo e o terceiro colocado ser não americano, né? Não, e aí, vamos lá. Aí eu tô falando tem uma classificação à parte? É uma classificação à Tá. parte. Eles não misturam as notas. Entendi. Tá bom? Mas é que o cara falou. Na hora que você vê o que os caras escreveram no meu elogio, o que eles fizeram, é que você vê que mesmo quando eles olham para o universo de americanos, eles estão colocando você lá em cima. É o que o cara escreveu lá. Tá certo? A ordem de operações que esse cara emitiu foi a melhor, no mínimo uma das melhores, mas se bobear, a melhor de todo o universo, americano ou brasileiro. Tá certo? Então, você vê que o conceito do cara realmente é alto. Ele chega num certo ponto que o cara vai falar assim, eu não tô só ensinando esse cara. Eu vou aprender também. Então, ele não deixa que o militar dele fique abaixo de outra nação, né? Ele já separa por isso. Uhum. Mas ele reconheceu que o potencial que esse brasileiro entregou foi melhor até do que a população americana. Esse é o lance aí. Tá certo? Chega num ponto. Isso aí deixa um recado. Eu já escutei outros relatos aqui. O brasileiro, por ele ter menos recurso, menos material, diferencia o homem, né? O militar. E o americano tem muito recurso. Então, homem a homem, o brasileiro, a gente pode dizer assim que leva uma certa vantagem em relação... Eu vou tentar traduzir isso aí numa frase. Eu acho, e muita gente acha comigo, que o militar brasileiro médio, tá certo? Médio, ele é muito superior ao militar americano médio, tá certo? Eu acho que o militar brasileiro médio, pelo nível de intercâmbio que eu participei, né? Na outra missão eu fui instrutor de uma escola da OTAN, tá ok? Então eu acho que o militar brasileiro médio, ele tá pau a pau com os melhores militares médios do mundo, de qualquer país, de qualquer tamanho, tá certo? Então, eu acho que é mais ou menos assim que a gente compara, porque como todo o universo, né, você tem... Os fora da curva. Tem, fora da curva. Você tem o cara que é o expoente top e tem um cara que, infelizmente, está um pouco atrasado, não se dedicou tanto, é da natureza humana. Sim. Mas lá na média, cara, quando você olha o médio, e isso que você falou tem tudo a ver. Porque realmente, quando o cara tem muito recurso, logístico, material, inteligência, tal, ele descuida do recurso humano dele. E quando ele tem muito recurso humano, ele descuida do recurso humano também. Você pega exércitos grandes, como os exércitos aí dos países mais populosos, tá certo? E você vê que o militar médio deles não é tão bom. Por quê? Porque eles têm muita alma para queimar. Em combate, perdeu 1000, para ele é um vírgulazinha na conta ali, que ele não faz tanta diferença. Caraca, no Brasil, cara, no Brasil, se você olhar para a FEB, nós mandamos 25.840 e poucos militares para combater na Europa. Pô, nós tivemos 454 militares mortos em combate do Exército Brasileiro, 5 da Força Aérea, tá certo? E tivemos cerca de 2.000 que morreram depois de ferimentos. Foram hospitalizados e morreram. Tá? Bicho, nós perdemos 2.500 pessoas. Caraca, bicho. Porra, esses caras até hoje a gente vai lá, pô, até hoje a gente lamenta esse número, porque para nós umzinho para nós faz falta. E às vezes quando você tem uma massa muito grande, você não valoriza tanto. E aí o seu militar médio fica embaixo. Entendeu? Então tem a ver com a quantidade de recurso humano e com a quantidade de recurso logístico, inteligência, etc., que em combate.